Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e vamos trabalhar com vocês a disciplina Processos Produtivos. Estou honrado em tê-los aqui mais uma vez no nosso curso técnico em administração do módulo 3. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho e disciplina para estudar e pesquisar aspectos ligados às organizações. Em nossa primeira aula, pudemos entender um pouco mais sobre os conceitos da administração da produção, da função produção nas organizações, dos modelos e processos de transformação e dos tipos de operação da produção. Já na segunda aula, buscamos aperfeiçoar esses conceitos, caracterizados pelas dimensões da produção, os papéis e contribuição da função produção, bem como os objetivos da produção. Já na terceira videoaula, buscamos compreender como se dão as estratégias de produção e os tipos de processos produtivos existentes. E a partir de agora, em nossa quarta e última videoaula, veremos os tipos de sistemas de produção, os sistemas de administração da produção e o OPT, produção otimizada, com base na tecnologia. Daremos início então à nossa aula abordando o conceito e tipos de sistema, cuja finalidade é aplicar todos os conceitos já estudados anteriormente, de forma que todos os cursistas tenham uma visão sistêmica do processo de produção. Antes de conceituar sistema de produção, necessitamos recorrer a algumas definições básicas. Antes de qualquer coisa, o que é sistema? Estudamos o conceito de sistema na disciplina de OSM, e, portanto, sabemos que sistema é um conjunto de partes que interagem entre si com um objetivo comum, que atuam de acordo com os insumos no sentido de produzir um resultado. Dessa forma, uma possível definição de sistemas de produção é a que envolve os tipos de processos utilizados em manufatura de produtos ou serviços, ou seja, a maneira pela qual se organiza a produção de bens e serviços, com características diferentes de volume e variedade, como também já vimos. O sistema de produção, portanto, é a maneira pela qual a empresa organiza sua estrutura e realiza suas operações de produção, adotando uma interdependência lógica entre todas as etapas do processo produtivo, desde o momento que os materiais, as matérias-primas, saem do almoxarifado até chegar ao depósito como um produto acabado. Cada empresa adota um sistema de produção para realizar as suas operações e produzir os produtos ou serviços da melhor maneira possível, e com isso garantir a eficiência e eficácia do seu sistema. Existem alguns outros conceitos que nós já estudamos e que podem ampliar a nossa visão de sistema de produção. Por exemplo, quando estudamos os elementos que compõem um sistema, vimos que existem os insumos, matéria-prima, mão de obra, recursos financeiros, máquinas, equipamentos, o know-how ou conhecimento de como se fazer. Temos os processos de conversão da manufatura, de transferência de produtos e serviços, e as saídas, os bens, os serviços já prontos. Em relação aos processos, vamos ampliar um pouco mais o nosso entendimento, tratando de que forma esse processo de conversão em manufatura, realizado na indústria, é aquele que vai mudar o formato da matéria-prima. Muda com a posição e muda com a forma dos recursos que são utilizados. Enquanto o processo de transferência nos serviços é aquele que realiza a transferência do conhecimento ou da tecnologia. Dessa forma, podemos entender que sistema de produção é o conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens ou na produção de serviços, a partir da utilização de recursos, das entradas, para mudar o estado ou condição de algo para produzir as saídas, os resultados. Quanto aos tipos de sistema de produção, existem várias formas, várias maneiras de classificá-las, as quais podem ser pelo grau de padronização dos produtos, pela natureza do produto, pelo tipo de operação em que sofrem esses produtos. Em relação ao grau de padronização, os sistemas produtivos podem ser classificados como sistemas que produzem produtos padronizados, que são aqueles bens ou serviços que apresentam alto grau de uniformidade, e sistemas que produzem produtos sob medida,
que são bens e serviços customizados para um cliente específico. Em relação à natureza do produto, os sistemas de produção podem estar voltados para a geração de bens e serviços. Quando o produto fabricado é algo tangível, como um carro, uma geladeira, uma bola, ou seja, que pode ser tocado, pode ser visto, nós dizemos que o sistema de produção é uma manufatura de bens. Por outro lado, quando o produto gerado é intangível, podendo apenas ser sentido, como uma consulta médica, um filme, transporte de pessoas, diz que o sistema de produção é um prestador de serviço. Em relação ao tipo de operação, podemos classificá-los em sistema de produção contínua, também chamado de fluxo em linha. Apresenta uma sequência linear, né, para se fazer o produto ou serviço. Os produtos são bastante padronizados e fluem de um posto de trabalho a outro numa sequência já prevista. Por exemplo, o processo de engarrafamento de uma empresa de bebidas, né? A gente tem essa linha de produção. Sistema de produção intermitente. A produção é feita em lotes. Terminando-se a fabricação do lote de um produto, outros produtos tomam o seu lugar nas máquinas. O produto original só voltará a ser feito depois de algum tempo, caracterizando assim uma produção intermitente de cada um dos produtos. Por exemplo, em metalúrgicas, né, que dividem as operações em etapas, mas na mesma máquina. Faz-se o primeiro processo, em seguida a máquina é parada e começa a produção do segundo processo. Quando terminado este, volta-se novamente ao primeiro processo. Temos o sistema de produção para grandes projetos. Esse tem uma longa sequência, né? Tem uma sequência de tarefas ao longo do tempo, geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetição. É caracterizado por um alto custo e dificuldade de gerenciamento nas fases, principalmente de planejamento e de controle. Vamos ver agora os tipos de sistema de produção que podem ser classificados em dois grandes grupos, né, quanto ao seu tipo de operação, que são os processos contínuos e os processos discretos. Os sistemas de produção de processos contínuos envolvem a produção de bens ou serviços que não podem ser identificados individualmente. São empregados quando existe uma alta uniformidade na produção e demanda de bens ou serviços, fazendo com que os produtos e os processos produtivos sejam totalmente interdependentes, favorecendo assim a automatização, não existindo flexibilidade no sistema. São necessários para esse tipo de processo altos investimentos em equipamentos e instalações. A mão de obra é empregada apenas para a condução e manutenção das instalações, sendo seu custo insignificante em relação aos outros fatores produtivos. Exemplo desses processos são a produção de energia elétrica, de petróleo derivado, produtos químicos de uma forma geral, serviço de aquecimento e ar-condicionado, de limpeza contínua, entre outros. Já os sistemas de produção por processos discretos envolvem a produção de bens ou serviços que podem ser isolados em lotes ou unidades, particularizando-os uns dos outros. Por sua vez, o processo discreto podem ser subdivididos em processos repetitivos em massa, que são os empregados na produção em grande escala de produtos altamente padronizados. Normalmente, a demanda pelos produtos é estável, fazendo com que os seus projetos tenham pouca alteração no curto prazo, possibilitando a montagem de uma estrutura produtiva altamente especializada, porém pouco flexível, onde os altos investimentos podem ser amortizados ao longo de muitos anos. São exemplos desses tipos: fábrica de automóveis, de eletrodomésticos, produtos têxteis, produtos cerâmicos, beneficiamento de aves, suíno, gado, a prestação de serviço em grande escala, como transporte aéreo, editoração de jornal e revistas. E os processos repetitivos em lotes, que são caracterizados pela produção de um volume médio de bens ou serviços padronizados em lotes também, sendo que cada lote segue uma espécie de operação que necessita ser programada à medida que as operações anteriores forem sendo realizadas. O sistema produtivo deve ser relativamente flexível, empregando equipamentos pouco especializados e mão de obra polivalente, multifuncional, visando atender diferentes pedidos dos clientes e flutuações ou possíveis flutuações da demanda. Temos como exemplo os produtos têxteis em pequena escala, produção de sapato, alimentos industrializados e restaurantes. Processo por projeto.
tem como finalidade o atendimento de uma necessidade específica dos clientes, com todas as atividades voltadas para esta meta. Os produtos têm uma data específica para a sua conclusão, a qual, alcançada, o sistema produtivo se volta para um novo projeto. São concebidos em estreita ligação com seus clientes, de modo que suas especificações impõem uma organização dedicada a este projeto. Ele exige alta flexibilidade dos recursos produtivos. São exemplos na construção de navios, aviões, usinas hidroelétricas, na prestação de serviço específico como agência de propaganda, escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, entre outros. Nós veremos então agora um pouco sobre os conceitos dos sistemas de administração da produção, os quais são responsáveis pela gestão dos processos produtivos. Veremos também o entendimento de quais técnicas e lógicas podem ser utilizadas para que nós possamos atender às necessidades do processo de produção. Ao aplicar os conhecimentos obtidos, vocês serão capazes de melhorar o desempenho, deste sistema de produção. Muito bem. Os sistemas de administração da produção refere-se ao modo como a organização produz bens e serviços. Esses conceitos sobre função de produção, operação e gestão de produção e operação já foram repassados a vocês. Nós vamos, portanto, iniciar o nosso entendimento a respeito dos sistemas da administração de produção. Os sistemas da administração da produção é um muito conhecido que é chamado SAP, SAP. São a parte central dos processos produtivos. Ele tem o objetivo básico de planejar e controlar o processo de manufatura em todos os seus níveis, incluindo materiais, equipamentos, pessoas, fornecedores e distribuidores. Segundo Correia e Gianese, através do SAP, é que a organização garante que suas decisões operacionais sobre o que será produzido, quando, quanto, como, o que produzimos, o que comprar de insumos, seja adequado às necessidades estratégicas, que por sua vez são ditadas por seus objetivos de mercado. Portanto, é através deste sistema que a organização vai alinhar as suas decisões a fim de obter os seus resultados, os resultados pretendidos. Assim, o sistema SAP é um sistema que tem a função de auxiliar os administradores para que possam executar sua função de forma adequada. Trata-se de um sistema com capacidade para suportar atividades como planejamento de necessidades futuras de capacidade, controle de entrada e saída de matérias-primas, controles de níveis apropriados de estoque, programação de atividade de produção, controle de qualidade dos produtos que são produzidos, controle da rastreabilidade do lote da matéria-prima, que foram utilizados para a fabricação daquele produto até chegar no seu consumidor final. Os sistemas de administração da produção são sistemas que prevêem ou provém informações que suportam o gerenciamento eficaz do fluxo de materiais, da utilização da mão de obra e dos equipamentos, da coordenação das atividades internas como atividades dos fornecedores e distribuidores, a comunicação com os seus clientes, no que se refere às suas necessidades operacionais. O ponto-chave nesta definição é a necessidade gerencial de usar informações para tomar decisões inteligentes. Os SAPs não tomam decisões ou gerenciam sistemas. Os administradores é que executam essas atividades. Na realidade, o sistema SAP tem a função de proporcionar suporte a esses administradores, para que eles possam executar a sua função de forma adequada. Algumas atividades gerenciais típicas que devem ser suportadas pelo SAP são planejamento das necessidades futuras de capacidade, planejamento dos materiais que são comprados, planejamento dos níveis adequados de estoque que a empresa deve ter, programação de atividades da produção, ser capaz de saber qual a situação atual da empresa, ser capaz de reagir de forma eficaz a qualquer tipo de problema, prover informações, entre outras funções, ser capaz de cumprir os prazos prometidos. Um SAP adequado não é suficiente para garantir por si só o sucesso competitivo de uma organização, uma vez que os sistemas produtivos são sistemas que dependem da interação de todos os seus componentes, não infraestruturais, mas também com igual relevância de seus componentes estruturais.
as pessoas, os equipamentos, as instalações. Entretanto, é uma condição necessária para que uma organização atinja aquele almejado sucesso competitivo. Os sistemas de administração da produção são sistemas de informação que dão apoio ao processo de tomada de decisão em nível tático e operacional. Existem, portanto, diversas alternativas e técnicas e lógicas que podem ser utilizadas com esse objetivo. As três principais técnicas que nós podemos utilizar, a primeira é Just in Time, ou JIT, o MRP, Manufacturing Resource Plan, e a OPT. Iremos abordar esses sistemas logo adiante. Uma classificação bastante usual sobre os sistemas de administração da produção é de que trata dos sistemas como produção empurrada, do inglês push system, e é determinado a partir do comportamento de mercado. Neste modelo, a produção em uma empresa começa antes da ocorrência da demanda do cliente por aquele produto. Ou seja, a produção depende de uma ordem anteriormente enviada, geralmente advinda de um sistema MRP. Após o recebimento de tal ordem, é feita a produção em lotes, do tamanho padrão. Aqui não existe qualquer relação com a real demanda dos clientes da empresa. O chamado fluxo contínuo de produção também não tem importância nesse modelo de produção, uma vez que a produção ocorre de forma isolada em cada unidade fabril utilizada no processo. Desta forma, é enviada uma ordem de produção ao setor responsável, que produz os itens e depois os empurra para a próxima etapa do processo produtivo. Daí o nome produção empurrada. O controle do que deve ser produzido, qual quantidade, em que momento, é realizado lá pelo MRP. Os lead times, ou tempo de ressuprimento, deste tipo de produção, precisam ser conhecidos de forma antecipada, uma vez que as quantidades produzidas sem o conhecimento real da demanda dependerão dos materiais fornecidos. A produção empurrada é conhecida como um sistema de inventário zero, mesmo isso não sendo um fato real. Já a produção puxada, do inglês pull system, controla as operações fabril sem a utilização de estoques em processo. Neste modelo, diferentemente da produção empurrada, o fluxo de materiais ganha relevante importância. Aqui, a demanda gerada pelo cliente é o start, o startup da produção. O controle de o que, como, quando produzir é determinado pela quantidade de produtos em estoque. Assim, a operação final do processo acaba percebendo a quantidade de produtos vendidos aos clientes e que naturalmente saíram dos seus estoques e a produz para recompor o consumo gerado, a produz para recompor o seu estoque. Dessa forma, cada processo produtivo puxa as peças fabricadas do processo anterior, eliminando assim a programação das etapas do processo produtivo através do MRP. Nesse tipo de produção, o consumo do cliente é que vai determinar a quantidade produzida, gerando o que nós chamamos de sistema com nível mínimo de inventário. A produção puxada surgiu em um cenário onde a qualidade começou a determinar a compra de um produto e a demanda deixou de ser infinita. Assim, tornou-se necessário um modelo produtivo mais avançado e menos estático. Vamos agora falar um pouco sobre o sistema de administração da produção, conhecido como Just in Time, ou JIT. O Just in Time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários, ou seja, não antes para que não formem estoques e nem depois para que seus clientes não tenham que esperar. Além desse elemento temporal, podemos adicionar as necessidades de qualidade e eficiência. Uma possível definição pode ser a seguinte: o Just in Time é uma abordagem disciplinada que visa aprimorar a produtividade global e eliminar desperdícios. Ele possibilita a produção eficaz em termos de custo, principalmente, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta no momento e local correto, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos,
materiais e recursos humanos. O Just-in-Time é dependente do balanço entre a flexibilidade do fornecimento e a flexibilidade do usuário. Ele é alcançado por meio da aplicação de elementos que requerem um envolvimento total dos funcionários e trabalho em equipe. É uma filosofia-chave. O Just-in-Time, a filosofia-chave do Just-in-Time é a simplificação. É importante entendermos que nenhuma definição de Just-in-Time engloba todas as suas implicações para a gestão de operação. E é por isso que existem tantas frases e termos para descrever essa abordagem, como manufatura enxuta, manufatura de fluxo contínuo, manufatura de alto valor agregado, produção sem estoque, guerra de desperdício, manufatura veloz, manufatura de tempo de ciclo reduzido e entre outras. O Just-in-Time é uma expressão ocidental para uma filosofia e uma série de técnicas desenvolvidas pelos japoneses. A filosofia está fundamentada em fazer bem as coisas e de forma simples, em fazê-las cada vez melhor e em eliminar todos os desperdícios em cada passo e etapas do processo. O líder do desenvolvimento do Just-in-Time no Japão foi a Toyota. A estratégia da Toyota no Japão tem sido aproximar progressivamente a manufatura de seus clientes e fornecedores. Isso foi feito por meio do desenvolvimento de um conjunto de práticas, de Just-in-Time. Segundo Slack, existem 3 pontos principais que definem a filosofia do Just-in-Time. A primeira, a eliminação do desperdício, o envolvimento dos funcionários na produção e o esforço de aprimoramento contínuo. Contudo, podemos considerar fluxos puxados, o papel dos estoques, o tamanho dos lotes, os erros, o papel da mão de obra direta e indireta, organização e limpeza, fim ao desperdício e melhoria contínua também como características dessa filosofia. O Just-in-Time pode ser definido como um sistema de manufatura cujo objetivo é otimizar os processos e os procedimentos através da redução contínua dos desperdícios. Os 7 desperdícios oriundos dessa filosofia são desperdícios com superprodução, com espera, desperdício com transporte, com processamento, desperdício com movimentação, desperdício ao produzir peças defeituosas e desperdício com estoque. A meta do Just-in-Time é defeito zero, tempo zero de preparação, estoque zero, movimentação zero, quebra zero, lead time zero ou tempo de ressuprimento zero e lote unitário. Temos também o termo ligado à filosofia de Just-in-Time, que é o Kanban. Em japonês significa um cartão. Ele tem a função de controlar os fluxos de produção, tendo como princípio puxar a produção. Esse cartão pode ser substituído por um outro sistema de sinalização, com luzes, com caixas, com painéis, até locais vazios que são previamente demarcados. O processo se inicia com a colocação de um Kanban ou de um cartão em peças ou partes específicas de uma linha de produção, para indicar a entrega de uma determinada quantidade. Quando se esgotarem todas as peças, o mesmo aviso é levado até o seu ponto de partida, seu ponto inicial, onde se converte num novo pedido para mais peças. Quando for recebido o cartão ou quando não há nenhuma peça na caixa ou no local definido, então deve-se movimentar, produzir ou solicitar a produção daquela determinada peça ou componente. O Kanban permite agilizar a entrega e a produção dessas peças. Pode ser empregado em indústrias montadoras, desde que o nível de produção não oscile demasiadamente. Os Kanbans físicos, os cartões ou as caixas, podem ser Kanbans de produção, que é o sinal, que autoriza a produção de determinada quantidade de um item. Esses cartões circulam entre o processo fornecedor e o supermercado, sendo afixado junto às peças, imediatamente após a produção e retirados após o consumo pelo cliente, retornando ao processo para autorizar a produção e a reposição daqueles itens que foram consumidos. Ou Kanbans de movimentação, também chamados de Kanban de transporte. É o sinal que autoriza a movimentação física de peças, entre o ponto de venda e o processo fornecedor e o supermercado ou o ponto de venda de processo do cliente, se houver.
Esses cartões são afixados nos produtos, em geral o cartão de movimentação é afixado em substituição ao cartão de produção, e levados a outros processos ou locais, sendo retirados após o consumo e estando liberados para realizar novas compras no processo fornecedor. O Kanban, então, ele puxa a produção e dita o ritmo de produção para atender a demanda que está surgindo. Esses cartões transitam entre os locais de armazenagem e de produção, substituindo formulários e outras formas de solicitar peças, permitindo que a produção se realize dentro das questões ligadas ao just-in-time. O MRP, Planejamento dos Recursos de Manufatura, nós podemos perceber que a disseminação, né, e o crescimento das organizações a partir da Revolução Industrial trouxe uma série de novos desafios, né, para os novos sistemas de produção em larga escala. Esse tornou-se complexo, né, o trabalho em função do elevado número de funcionários demandados pelo ritmo de produção em escala. Também proliferaram os estoques, que se tornavam cada vez maiores e volumosos em tipos e quantidades. Havia estoque de matéria-prima, de componentes, de materiais de processo de produto acabado, em quantidades que nunca haviam sido imaginadas antes. Por sua vez, a administração do pessoal passou a representar um desafio à parte. Enfim, o novo contexto empresarial exigia que se utilizassem novas técnicas de administração, mais amadurecidas e mais ajustadas a essa nova realidade, né, de um ambiente produtivo muito mais complexo do que era anteriormente. Esses desafios foram trabalhados ao longo do último século, resultando no contexto industrial vivido pelas empresas atualmente. Vários foram os eventos que contribuíram para a modernização da área industrial que nós conhecemos hoje. Inicialmente foram introduzidos conceitos como a divisão do trabalho e o estudo dos tempos e movimentos, que foram seguidos de avanços na padronização, qualidade, estudos de arranjo físico, etc. Um dos desafios mais marcantes no cenário industrial dizia respeito à administração de materiais. Infelizmente para as indústrias, apenas a partir da chamada terceira revolução industrial, né, a revolução da tecnologia da informação, é que se conseguiu atingir o estado de arte necessário para a criação de uma ferramenta de gestão realmente eficiente. Foi um software desenvolvido pelas indústrias de máquinas Case, juntamente com a IBM, que ficou conhecido pelas iniciais MRP. Material Requirements Planning, ou em português, Planejamento dos Recursos Materiais. O MRP é uma técnica que permite as necessidades dos materiais, permite determinar as necessidades dos materiais que serão utilizados na fabricação de um produto. A produção em larga escala exigiu o controle de um número muito grande de informações sobre os materiais necessários àquela produção, envolvendo a determinação com muita precisão das quantidades e das datas de entregas dos materiais necessários para a produção. O MRP pode ser definido como um método para o efetivo planejamento de todos os recursos de manufatura de uma companhia industrial. Idealmente, ele contempla o planejamento operacional em unidades, o planejamento financeiro na moeda do país. Tem a capacidade de fazer simulações para responder questões de o que acontece se eu fizer alguma coisa. Não é exclusivamente uma aplicação de software, mas um casamento de competências pessoais, dedicação à exatidão de bases de dados e de recursos computacionais. Ele é um conceito de gerenciamento total de uma companhia para utilizar os recursos humanos com maior produtividade. Por último, então, veremos o OPT, o OPT é Optimized Production Technology, tecnologia de produção otimizada. O sistema de tecnologia de produção otimizada foca em um objetivo comum a todas as empresas do atual mundo capitalista: fazer dinheiro. Tomando por base esse princípio, os indicadores financeiros passam a ser considerados de grande importância para a análise do sistema. Os indicadores são lucro líquido, retorno sobre investimento, fluxo de caixa e todos os outros indicadores financeiros acompanhados pela empresa. Anteriormente aos indicadores financeiros, ocorre ainda uma necessidade de um bom desenvolvimento de outros indicadores operacionais
que terão influência direta nos indicadores financeiros. Os indicadores operacionais, como taxa de produção de produtos. O sistema OPT tem como um de seus pilares a taxa de produção da empresa, a qual é desnecessária quando não se tem mercado. Dessa forma, o OPT revela a importância da junção das áreas de produção, marketing e vendas, para obter o melhor resultado para a empresa, envolvendo a relação de produção e mercado. O inventário, para o sistema em questão, o inventário é visto como uma aplicação de dinheiro em bens, o que é mais tarde sendo revertido em lucro, através da sua venda. No inventário, custos como mão de obra, custos indiretos e administrativos não são incluídos. Custos operacionais. Esses custos revelam o quanto foi gasto no processo de transformação do inventário para as taxas de produção. Alguns custos inclusos são mão de obra, direta ou indireta, eletricidade, água, entre outros. Esses indicadores estão diretamente ligados aos indicadores financeiros. Por exemplo, se uma empresa obtiver aumento da taxa de produção, mantendo os custos operacionais constantes, consequentemente ele vai aumentar os indicadores financeiros que nós citamos anteriormente. Outro problema tratado pelo OPT são os chamados gargalos de produção, que podem ser máquinas, pessoas, tempo. O OPT busca a melhoria desses gargalos e procura não despender muito esforço e tempo em locais que não são considerados gargalos para aquela produção específica daquela empresa. O OPT não é uma forma alternativa ao MRP, mas sim um complemento, já que são possíveis utilizar os dois juntos. A programação do MRP nos locais considerados não gargalos podem ser feitas de modo mais simples, se utilizarmos esse modo, o OPT, esse método do OPT. Ele pode ser melhor elaborado e utilizado em linhas de produção muito complexas, que apresentam grande número de estação de trabalho, em locais onde a fábrica como um todo é visto apenas como uma unidade de produção. Os indicadores de desempenho operacional são mais utilizados na gestão daquela programação de produção. A filosofia do OPT é composta por 10 princípios, os quais demonstram o foco do sistema sobre os gargalos. Os princípios são balancear o fluxo e não a capacidade. O nível de utilização de um recurso não gargalo é determinado por alguma outra restrição do sistema e não pela própria capacidade da empresa. A utilização e ativação de um recurso não são sinônimas. Uma hora, o tempo perdido num recurso gargalo é um tempo perdido para sempre no sistema, eu não consigo recuperar esse tempo. Uma hora poupada em um recurso que não é gargalo é uma miragem, é quase um milagre. Os gargalos governam tanto os fluxos de produção como os estoques de sistema. O lote de transferência pode não ser, e em muitas vezes não deveria ser, igual ao lote de processamento. O lote de processamento deveria ser variável e não fixo. Os tempos de ressuprimento são resultados da programação e não podem ser determinados como prioridade. E por último, os programas devem ser estabelecidos observando todas as restrições de forma simultânea. O APT então não deve ser visto como uma alternativa como o MRP, como eu já disse. Nem é impossível, e na verdade é possível utilizar os dois de forma conjunta. Entretanto, a base filosófica do APT mostra que ele pode conflitar com a maneira pela qual muitas empresas utilizam os seus sistemas de ERP na prática, no dia a dia. Enquanto o ERP como conceito não prescreve os tempos de ressuprimento fixo ou tamanho de lotes fixos, muitas empresas por simplicidade utilizam o MRP fixando tais elementos. Entretanto, como a demanda, da mesma forma que a demanda, o suprimento e o processo de manufatura apresentam variações e oscilações não planejadas numa base dinâmica, os gargalos também são dinâmicos, e acabam por modificar a sua localização e a sua severidade. Por esta razão, os tempos de ressuprimento raramente são constantes ao longo de um determinado tempo. De forma similar, se os gargalos determinam a programação,
Os tamanhos do lote podem alternar-se, né, ao longo de uma fábrica, dependendo do fato de um centro de trabalho ser um gargalo ou não. O APT utiliza a terminologia do tambor pulmão corda para explicar sua abordagem de programação. Usando o APT, o centro de produção gargalo torna-se o tambor, dando ritmo para o restante da fábrica. Esse ritmo determina a programação de setores que não são gargalo, puxando o trabalho, né, puxando a corda, de acordo com a capacidade do centro de trabalho deste gargalo. E não de acordo com a capacidade do próprio centro de trabalho. Pessoal, chegamos então ao final da nossa quarta e última videoaula. Eu peço que a partir de agora vocês procurem realizar as atividades propostas nos fóruns específicos, interagindo com seus colegas de curso e com os seus tutores. Peço também que prestem muita atenção nas atividades práticas que estarão dispostas no ambiente virtual da última semana de estudo. Eu espero ter contribuído, né, minimamente para o crescimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional de vocês. Encontro vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem em nossas próximas disciplinas. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e bons estudos.